Prezados e queridos irmãos e irmãs, estamos no firme propósito, nos reunindo nestas noites para fortalecermos em nós o dom de Deus, o dom da graça do Senhor em nossa vida. São dias muito especiais para nós, porque nós somos convidados a fazer a experiência daquele que caminha conosco, dia e noite, e oferece para seus filhos e filhas aquilo que de melhor nós necessitamos para nos libertar das nossas armadilhas, dos nossos pecados e das nossas inseguranças. Veja, meus queridos irmãos e irmãs, o início do Evangelho de hoje. Os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Creio que cada um de nós tem consciência de que somos publicanos e pecadores e que continuamente precisamos sentar aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo para escutar aquilo que de fato Ele quer nos dizer. Se nós estamos aqui, nós sentimos que estamos bem, mas sentimos também que existe lá fora alguém que se faz fariseus, mestres da lei, para criticar Jesus Cristo. E nós se apresentamos nesta noite para dizer a Jesus que somos pecadores, necessitamos da sua graça, mas ninguém de nós precisa de fariseus e mestres da lei para nos condenar, porque antes da condenação, Jesus oferece para nós a graça da conversão, o perdão de nossos pecados. Os fariseus da época de Jesus estão presentes ao nosso redor, e por isso que nós precisamos nos revestir da armadura de nosso Deus e derrubar todas as muralhas que nos impedem, que não vem de Deus, que vem das pessoas que às vezes estão ao redor de nós mesmos, e que a gente nem se dá conta de que muitos fazem um mal imenso em nossa vida. Os fariseus criticavam: este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Veja como de fato Jesus pede licença para entrar na sua casa, para sentar à mesa, para ocupar uma cadeira, para dizer que ele entrando em casa, ele faz realmente a acolhida que nós todos necessitamos. A família se encontra com Deus. Jesus entra na casa, faz refeição, come, mas isso para os fariseus é de fato algo vergonhoso. Mas Deus continuamente, nesses dias todos, vai entrando silenciosamente na tua vida, na minha vida, para mostrar o caminho pelo qual nós necessitamos, para que a gente não derrame tantas lágrimas
pelos quais nós derramamos nos dias de hoje, por tantas situações que nós vivemos. É claro que ninguém leu aquilo que está neste mural, nesta muralha, mas ali está, sem dúvida, um pouquinho da lágrima e do sofrimento de cada um de nós, que queremos estar próximos de Jesus, mas às vezes somos impossibilitados por vários acontecimentos, como de fato os fariseus o fizeram, acusando Jesus que estava entrando, sentando à mesa com os pecadores e publicanos. Por isso, queridos irmãos e irmãs, Jesus continua indo atrás de quem se perdeu. E Ele está atrás de cada um de nós, para dizer: deixa as 99 e vai ao encontro daquela que se perdeu, porque é ela que precisa ser carregada nos braços, é ela que precisa ocupar nossos ombros. E nesse tempo imenso de pandemia e sofrimento, quantos ombros nos faltaram para derramar nossas lágrimas, ou para sentir o calor da força de quem está ao nosso lado. Deixe as 99 e vai ao encontro daquela que se perdeu. Por isso, meus irmãos e irmãs, Jesus é muito claro, e creio que para nós essas palavras são fundamentais nesses dias todos. Alegrai-vos comigo, encontrei a ovelha que estava perdido. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisa de conversão. Mas não significa que Deus vai dar moleza, não. Deus perdoa sempre, claro, 70 vezes 7. Mas Ele nos oferece a graça para que sejamos purificados, a graça da penitência, da confissão, do sacramento da confissão. Por isso nós precisamos nos aproximar do sacramento da confissão, que restaura a nossa vida. E às vezes muitos dos pecados, das tristezas que nós carregamos em nossa vida, é porque a gente não se confessa mais. Eu já me confesso diretamente com Deus, e Deus continua oferecendo esta graça, através do sacerdote que perdoa em nome de Jesus, e convida você para levantar, e que diz para vocês: alegrai-vos comigo, porque encontrastes a graça de uma vida nova em nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos buscar esta conversão, e Jesus oferece tudo para nós, sem cobrar nada. Por isso nós temos que ter um grande cuidado, para que a gente não alimente assim: eu peco, mas Deus me perdoa. Claro que Ele perdoa, mas Ele oferece a graça para você, para mim, para todos nós, para sermos melhores. Como lembra lá no finalzinho do Evangelho, quando retrata também da viúva que perde a moeda, que varre cuidadosamente a casa, isso é, varre o seu coração, tira as migalhas do pecado, e encontra esta moeda perdida, e ela se encontra com o Senhor para agradecer, e Deus novamente diz a ela: haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Nós vamos nos convertendo ao Senhor nosso Deus, como lembra a leitura de Josué, que é lida sempre na celebração do cerco de Jericó. Josué aqui é sucessor de Moisés, 24 capítulos, em cada um deles vemos a mão de Deus operando em favor do povo, através da fé, através da obediência,
através, sobretudo, desse esforço que nós fazemos para encontrar ânimo diante das dificuldades que todos nós passamos. Por isso a igreja está aqui, mas a igreja está em casa também, daqueles que nos acompanham. A igreja está aqui, mas o teu pensamento está aqui no Brasil, fora do Brasil, rezando por seus familiares, porque a gente sabe que esses dias, essas noites são volumosas de graças para nós, e que só Deus pode dar e oferecer a seus filhos e filhas. Então a conquista da cidade de Jericó pelo povo foi o fato mais interessante, porque Jericó era uma cidade cercada de muralhas. Os soldados cercavam essa cidade, e Deus nosso Senhor dá uma grande ordem para que o povo de Israel conquiste a cidade, e que não precisa mais de forças físicas, nem precisa de armamentos humanos, mas necessita, claro, da fé demonstrada pela obediência e pelo esforço que nós todos fazemos. Eis a grande arma que nós temos para derrubar as muralhas: a oração, a palavra de Deus, a caridade. Tudo isso é fundamental para nós. Abrir nossos olhos, sentir que nessa muralha está o desejo do amor que Deus quer oferecer para você. Vamos sair daqui limpos, purificados, imaginando que nós já somos uma nova criatura, libertada da escravidão, que foi machucada pelo pecado o nosso coração, agora agraciada por Deus, pela oração, pela palavra, pelo esforço de todos nós, nesta contenção da fé verdadeira que nos vem do Senhor nosso Deus. A fé que derruba as muralhas é uma fé que obedece à palavra de Deus. Lá em São João 6, em Josué 6, 12, Deus deseja alcançar a todas as áreas da nossa vida. Então, se você está aqui nestas noites, saiba que Deus quer abençoar todas as áreas da sua vida, independente das coisas que você pediu ou não pediu. Mas as bênçãos não são automáticas, ela precisa estar respaldada pela palavra e a vontade soberana do nosso Deus. Veja que é Deus que oferece, não é somente coisa da nossa vontade. Eu quero, Deus vai me dar. Não, Deus vai dar, porque respaldados na palavra dele, nós somos capazes de encontrar um caminho forte, verdadeiro, corajoso, onde somos capazes de trilhar novamente o caminho da graça e da alegria com o Senhor nosso Deus. O versículo 8 da leitura de Josué: não se aparte da sua boca o livro da vossa lei, antes medita nela dia e noite, tenhas cuidados com aquilo que está escrito, assim farás prosperar seu caminho e serás bem-sucedido. Então Deus vai oferecendo para nós essa dimensão verdadeira do seu amor. A fé que derruba as muralhas não é uma fé lógica, mas é uma fé que é capaz de crer no impossível. Certamente muitos de nós poderá dizer assim, no final do cerco de Jericó: eu achei que esta graça ou aquela graça eu não iria encontrar. Claro que vai. Deus age no impossível da sua vida, no impossível dos seus pedidos, porque Ele é Pai, Ele ama, Ele nos conduz à alegria da salvação, como aquele que de fato foi encontrado por Jesus, a ovelha perdida. Tudo é fundamental para nós. Josué, ele tinha um exército a seu dispor, mas a ordem de Deus foi de não usar as forças e as estratégias humanas, mas de rodear a cidade em silêncio. Então, quanto silêncio nós precisamos fazer, nada de barulho. A cidade foi rodeada pelo silêncio daqueles que creram na vontade de Deus,
E veja que o silêncio, amados irmãos e irmãs, é tão forte, que sobretudo, que aquele que faz silêncio, ele não encontra espaço para a murmuração, para dizer, Deus não atuou em minha vida. Aqui a fé que derruba as muralhas, é uma fé consciente, não esmurece com o tempo, é perseverante, é assim que nós queremos ter. Então, se não acontecer nada na tua vida, nesse 7º dia, não se preocupe, vai acontecer depois, porque para Deus não existe 7 dias, existe o tempo e a eternidade. Então, se você terminar esse cerco de Jericó, e dizer, meu Deus, não me deu nada, calma, o teu dia, a sua hora, o seu momento, Deus vai lhes dar, e será bem abençoado, tudo aquilo que você pediu com fé, em clima de oração, de esperança, de paz. Então o barulho não opera nada, mas todas as fortalezas foram ao chão pela intervenção divina. Barulho não nos conduz a nada, mas o silêncio de Deus, a intervenção divina, colocou tudo por terra, por causa da obediência do Filho de Deus. 6 dias, o povo rodeou a terra em silêncio. Diz Josué, no 7º dia eles gritaram, e os sacerdotes tocaram cornetas, buzinas, levando os muros para o chão. Veja como isso é fundamental. Gritaram e tocaram buzinas, porque os muros caíram. Assim, então, cada um de nós, creia, Deus deu a vitória a Josué, e o povo entra na terra prometida, porque você serve Deus com o coração sincero. A vitória já está reservada a cada um de nós. Por isso eu convido você, querido irmão e minha irmã, a repetir comigo: eu e minha casa serviremos o Senhor. Bem forte. Mais forte ainda: eu e minha casa serviremos o Senhor. E os muros foram caindo, as muralhas foram para o chão. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Assim seja.